Bem-vindos a mais um vídeo. Já vão se inscrevendo no canal, para não perder nenhum novo tema. Hoje serei o seu guia para uma exploração histórica sobre os vikings. Esta viagem nos levará aos tempos dos grandes navegadores vikings, enquanto descobrimos de onde eles vieram, como viveram, e qual foi o destino deles. Esta incrível civilização, conhecida por sua coragem e ousadia, foi responsável por mudar o curso da história. Durante mais de 300 anos, os vikings desenvolveram um legado de navegação, guerra, comércio e arte, que ainda é lembrado hoje em dia. Então, prepare-se para embarcar nessa aventura. A origem dos vikings. Os vikings eram exploradores, comerciantes e guerreiros nórdicos, que viveram entre os séculos 8 e 11. Eles eram parte da cultura nórdica, e se originaram principalmente na Escandinávia, atual Noruega, Suécia e Dinamarca. Os vikings eram conhecidos por seus grandes ataques militares, suas habilidades de navegar em longas distâncias, e sua resistência em adaptar-se a novos ambientes. A Era Viking compreende o período entre 790, que foi o período das primeiras invasões registradas, e 1066, período correspondente à conquista normanda da Inglaterra. As principais tribos vikings eram os nórdicos, suecos, dinamarqueses e noruegueses. A palavra viking é de origem incerta, foi encontrada poucas vezes em pedras rúnicas, na expressão farai viking, que significa ir em viagem de comércio, de pirataria, de expedição guerreira. Uma hipótese é que a palavra viking está relacionada com a palavra viking, que é uma região costeira norueguesa. Então, nessa hipótese, viking seria uma pessoa proveniente da região viking. Uma outra hipótese alternativa é que a palavra vik viria do verbo vikj, que significa evitar, tendo em vista que os vikings eram muito bons em se esconder e evitar os adversários. Os vikings eram chamados de diversas formas, variando de acordo com a localidade. Os ingleses se referiam aos vikings como dinamarqueses ou pagãos. Os irlandeses os chamavam de dinamarqueses ou nórdicos. Os irlandeses os chamavam de pagãos ou estrangeiros. Já na Europa Oriental, eles eram chamados de ruis, varangianos ou varegues. A navegação marítima dos vikings. Os vikings foram responsáveis por inúmeras viagens marítimas pelo Atlântico Norte durante o período viking, entre os séculos 8 e 11. Essas viagens levaram à colonização desses territórios pelo povo nórdico. Tais viagens trouxeram mudanças significativas para a Europa Ocidental, na forma de novas tecnologias marítimas e costumes culturais compartilhados entre os dois continentes. A navegação marítima foi um elemento-chave para a expansão dos vikings no século IX. Os vikings eram grandes navegadores, que usavam navios longos especiais para suas viagens. Esses navios eram construídos com tecnologia avançada, o que permitia que os vikings navegassem em águas profundas e distantes. Além disso, os vikings usavam estrelas e outros sistemas de orientação para se localizarem durante suas viagens. Essa habilidade de navegar em longas distâncias permitiu aos vikings explorar e colonizar partes distantes da Europa, bem como realizar expedições comerciais lucrativas. A navegação marítima foi um dos principais fatores na criação do Império Viking, e tem sido uma fonte de inspiração histórica e cultural desde então. Os barcos utilizados pelos vikings em suas viagens se chamavam dracares, que significa dragão, isso por conta dos barcos terem uma cabeça de um dragão esculpida na frente. Eram barcos rápidos que traziam vantagens táticas nas batalhas, pois ajudavam nos ataques surpresas e nas fugas. Outra vantagem dos dracares é que eles conseguiam navegar em águas rasas, fazendo com que os vikings invadissem as terras por meio dos rios. A vida cotidiana dos vikings. A vida cotidiana dos vikings consistia em suas tarefas agrícolas e domésticas, bem como em suas habilidades de fabricarem e operarem navios. Eles também eram conhecidos por suas habilidades como guerreiros, mas a maior parte do tempo era gasta trabalhando no campo, para garantir alimentos e recursos para o sustento da família. Os homens vikings saíam em caçadas para obter carne, pescar e caçar animais selvagens. As mulheres eram responsáveis por muitas tarefas domésticas, incluindo cozinhar, tecer roupa e tratar do gado. Os vikings eram grandes contadores de histórias e músicos, que se reuniam no final do dia para celebrar e contar histórias. Eles também usavam esses momentos para aprender as artes das armaduras,
armas e outras habilidades militares. Os vikings tinham um profundo senso de honra e lealdade, e eram conhecidos por serem sábios guerreiros. Eles usavam armaduras complexas feitas de couro curtido, escudos de madeira, e armas de metal forjado à mão, como espadas, machados e lanças. Os vikings utilizavam como escritas runas, que eram símbolos escritos em pedras. Com o período de cristianização, muitas coisas das culturas dos vikings e do cristianismo foram misturadas. Um exemplo disso é a santificação da festa da deusa Eostre, que tinha como símbolos os coelhos e ovos, que passaram a ser símbolos modernos da Páscoa cristã. A sociedade dos vikings era dividida em um rei que estava no topo da pirâmide. Abaixo dele, havia os jarls, que eram os grandes proprietários de terras. Depois, vinham os carros, que correspondiam à população sem posse ou com poucas propriedades, pequenos comerciantes ou lavradores. E depois dos carros, vinham os thralls, que eram os escravos, geralmente prisioneiros de batalhas. Os povoados vikings eram compostos principalmente de pequenas fazendas, com cerca de 50 a 500 habitantes. Eles eram comunitários, com trabalhos divididos de acordo com as especialidades de cada pessoa. Alguns eram ferreiros, outros cuidadores de rebanhos, pescadores, artesãos e agricultores. Mitologia e religião. Os vikings também eram conhecidos por suas lendas e mitologia. Para explicar coisas do cotidiano, os vikings possuíam várias histórias. Por exemplo, o arco-íris, que para os vikings existia uma ponte chamada Bifrost, que era guardada pelo deus Endal. Tinha também a história do Sol e da Lua, que eram perseguidos pelos lobos Skoll e Ati, filhos de Fenrir. O Sol seria uma deusa e a Lua um deus. Eles acreditavam em diversos deuses pagãos, como Odin, Thor, Freya e Njord. Acreditavam que esses deuses concediam a eles a força para realizar grandes feitos. Os vikings acreditavam que o mundo era dividido em 9 andares. Um andar correspondente ao mundo dos deuses, que se chamava Asgard. Um andar para o mundo em que as pessoas vivem, chamado de Midgard. Um andar para o mundo que fica abaixo de Midgard, ou seja, o mundo dos mortos, chamado de Niflheim, e governado por Hel. Um andar chamado Jotunheim, para o reino frio e montanhoso com gigantes de rocha e neve. Esse reino era governado por Thrym, um gigante que roubou o Mjolnir de Thor. Um andar que era a casa dos Vanir, chamado Vanaheim. Um andar chamado Muspelheim, para a casa dos gigantes de fogo, um mundo cheio de lava e cinzas, governado pelo rei gigante Surt. Um andar para o mundo dos elfos, chamado Alfheim. Um andar para o mundo dos elfos negros, chamado de Svartalfheim. E por fim, um andar para o mundo dos anões, chamado Nidavellir. Todos esses mundos estavam unidos em uma grande árvore chamada Yggdrasil. O declínio dos vikings. O declínio dos vikings foi consequência de inúmeros fatores. Com a introdução do cristianismo na Escandinávia, e sua difusão, fragilizou bastante os valores pagãos antigos dos vikings. Com anos de invasões e pilhagens por parte dos vikings, a resistência a eles tornou-se mais eficiente por parte dos outros povos. Isso acabou fazendo com que as incursões dos vikings terminassem no final do século XI. Outro fator que pode ter ajudado no fim dos ataques vikings foi a consolidação dos 3 reinos escandinavos, Dinamarca, Noruega e Suécia, substituindo as nações vikings. Por fim, os nórdicos acabaram sendo absorvidos pelas culturas às quais se envolveram. Então os conquistadores da Inglaterra acabaram se tornando ingleses, os normandos acabaram se tornando franceses, e os ruis se tornaram os russos. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a entender melhor os mistérios e lendas dos vikings. Para os aficionados pela história dos vikings, existe o Museu Viking Skipshuset em Oslo, na Noruega, o Museu Dublinia, localizado em Dublin, e o Museu Viking Skibsmuseet na Dinamarca. Este último dedicado aos barcos vikings. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Comentem aí embaixo o que acharam desse conteúdo, e sobre quais civilizações querem que eu traga vídeos para o canal.